vamos continuar então com as aplicações das leis de Newton, tranquilo? Então vamos continuar com as aplicações que faltam para a gente ver. Faltam para a gente ver o elevador, o que acontece com a física do elevador e o plano inclinado, certo? Então falta a gente ver isso aí e ainda falta uma força chamada força de resistência do ar para a gente ver aí dentro dessas aplicações que estão faltando, né? Então vamos lá. Seguinte, então estudando o elevador. Bom, dentro do elevador pode acontecer algumas situações, certo? Vamos lá para essas situações. Então eu vou desenhar aqui no cantinho o nosso elevador, para a gente sempre estar analisando ele. Vou analisar o que? Não o elevador, um bloco de massa M dentro do elevador. Lembrando que no elevador, esse elevador vai estar atuando uma aceleração da gravidade. E nesse corpo de massa M, temos algumas forças. Temos a força-peso desse corpo e temos também quem? A força normal, porque esse cara está em contato com a superfície do elevador. Então vamos analisar o seguinte. Temos a situação do elevador estar andando com velocidade constante. Temos a situação do que o elevador, vamos pensar que você está no solo, você vai subir com esse elevador. Então esse elevador tem que acelerar, certo? Então ele acelera nesse movimento. E na hora que ele vai chegar próximo ao andar que você quer chegar, ele vai ter que desacelerar. Então a gente tem essa situação quando tem um movimento de subida do elevador. Quando é um movimento de descida, a mesma coisa. Ele vai acelerar para descer e quando chegar próximo ao andar que você quer chegar, ou próximo ao solo, ele vai ter que desacelerar para então parar. Então a gente tem essas na verdade 5 situações a serem analisadas. Vamos com calma em cada uma dessas situações. Pode ser, na verdade, vamos analisar a primeira situação, que é a mais simples. É a situação que ele está com velocidade constante. Olha, a gente sabe da primeira lei de Newton e da segunda lei de Newton, se a velocidade ela é constante, quer dizer então que o quê? A força resultante atuando no corpo tem que ser igual a zero. Então a força resultante aqui ela está valendo zero, né? Beleza. Então a força resultante aqui está valendo zero. Se a força está valendo zero, qual é então a força resultante? Olha, a gente só tem essas duas forças atuando nesse bloco. Então, necessariamente, se a força resultante é igual a zero, a gente vai ter que o quê? Que na situação de velocidade constante, a normal tem que ser igual a força-peso. Certo? Se a força resultante é igual a zero quando o corpo está com velocidade constante, quer dizer então que a força normal e a força-peso tem que ser o quê? Iguais. Então, beleza. Agora vamos começar a colocar as outras situações, as outras 4 situações que a gente analisou. Para isso, eu preciso que você imagine você dentro do elevador. Vamos pensar da seguinte situação. Subindo, acelerado. Ou seja, é a hora que você está, vamos supor, num determinado andar inferior e vai para o andar superior. Ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar, certo? Se você estiver pensando que você está dentro do elevador, quando acontece a situação, você tem a sensação que você pressiona mais o chão, certo? Ou seja, você tem a impressão que você é mais pesado, vamos dizer assim.
vai surgir para a gente o que a gente chama de peso aparente, certo? Vai surgir para a gente o que se chama de peso aparente. Por quê? O seu peso realmente muda, né? Vamos pensar assim, o peso depende da aceleração, mas seu peso em relação à Terra muda? Não, ele só está mudando porque está tendo uma nova aceleração no sistema. Você está tendo uma sensação de mais pesado, né? Então, se você tem uma sensação de mais pesado, quer dizer então que está acontecendo o quê? Está acontecendo que você está pressionando mais o chão. Se você pressiona mais o chão, vamos pensar na terceira lei de Newton. Se a gente pressionar mais o chão, o que acontece? O chão vai exercer uma força maior sobre a gente. Se a gente exerce uma força maior no chão, o chão vai exercer uma força maior na gente. Terceira lei de Newton. Certo? Ação e reação. Então, o que a gente pode concluir dessa relação que a gente está tendo aqui, dessas duas forças que a gente tem? A gente pode concluir o seguinte, que se eu estou pensando na força que eu exerço no chão, quer dizer então que a minha normal está sendo maior que quem? Minha força peso. Ou seja, eu estou exercendo uma maior força na superfície, da superfície vai exercer uma maior força. Então a gente tem uma situação que, subindo acelerado, a normal ela é maior do que a força peso. Primeira situação que a gente tem. E aí, existe uma outra situação também que a gente considera que a normal vai ser maior que o peso. Quanto? Olha, imagine quando agora você está descendo do elevador. Descendo para o elevador. Quando você chega próximo ao solo ou no andar que você quer parar, não, mentira. É isso mesmo. No andar que você vai parar, o que acontece? Né? Parece então que você vai empurrar mais o chão. Imagina, o cara está descendo e ele freia. Parece que você empurra mais o chão, né? Então, o movimento de descida freando também vai ter essa mesma situação, que seria o freando quando a gente freia na descida, a tendência da gente é o quê? Continuar o movimento. Então, a gente vai pressionar mais o solo, a superfície do elevador. Então, a normal vai ser maior. A gente vai ter uma sensação de quê? Que a gente é mais pesado. A gente vai chegar nessa situação. E o bacana daqui é o seguinte. Vamos pegar agora essas duas situações. A gente sabe que, vou tentar dividir aqui só para não ficar muito embaralhado. A gente sabe que se está acelerado ou está freando, quer dizer que o sistema tem uma aceleração. E aí então a gente pode falar o seguinte, que a força resultante, tanto nessas duas situações, B e C, que a força resultante ela é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, da segunda lei de Newton, a gente tem que força resultante é igual a massa vezes a aceleração que o quê? Que o elevador tem. Só que qual é a força resultante? O peso é maior que a normal. Então a gente vai ter que a força resultante vai ser a normal. Que a normal é maior que o peso. Então a força resultante vai ser normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. E aí, o que eu disse que a gente sente um peso maior, simplesmente a gente está calculando essa normal. Essa normal, ela recebe um nomezinho que é chamado de peso aparente. Tá? Esse peso aparente aqui, então, é o cálculo dessa força normal. Então, essa normal que a gente está tendo, ela pode ser calculada, que é isso que a gente quer ter, essa sensação de maior peso, vai ser peso a gente calcula como mg. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Vou jogar para o outro lado. Vai ficar então que a normal é igual a, vai ficar mg mais ma. Então, a força normal, que é esse peso aparente, nessas duas situações, B e C, subindo acelerado ou freando na descida, pode ser calculado como Gm, que multiplica G mais A.
Então, nessa situação, a gente vai ter uma sensação de mais pesado, vamos dizer assim. Onde essa força normal que a gente calcula é o peso aparente. E ainda, isso aqui, essa aceleração toda aqui, ela é chamada também de aceleração aparente, GAP. Aceleração aparente, a soma dessas duas acelerações, ela também pode receber esse nome. Então perceba uma coisa, temos já três situações. Elevador com velocidade constante, a gente não tem sensação nenhuma, normal igual ao peso. Subiu acelerado ou freou na descida, a gente tem a sensação de que a gente vai pressionar mais a superfície. A gente tem uma sensação de mais pesado. E aí então a gente consegue calcular essa força, esse peso aparente que a gente tem pela massa vezes o produto da aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Isso tudo pensando no que acontece com o corpo dentro do elevador. Correto? Correto. E aí então, essa aqui é a primeira situação. E vamos então analisar a outra situação. A gente está analisou, né, na verdade, subindo acelerado. Agora eu vou analisar freando subindo. E depois eu vou analisar o quê? Freando na descida, acelerando, descida acelerada. Que são as duas outras opções que podem acontecer, né? Então vamos analisar o que acontece aqui. Novamente eu preciso que você pense que você está dentro do elevador. Na hora que você está subindo no elevador e esse elevador começa a frear, chegando no lugar que você quer, você tem uma sensação que você dá uma leve flutuada. Você dá uma leve saidinha do chão. Ou seja, você tem menos contato com o chão. Esse menos contato com o chão parece que a gente está mais leve. Se a gente está mais leve, quer dizer que a gente não tem muito contato com a superfície. Se a gente não tem muito contato com a superfície, quer dizer então que essa superfície não está exercendo uma força muito grande sobre a gente. Então essa normal é uma força o quê? Pequena. Então aqui nessa situação, eu sei que parece um pouco estranho, mas nessa situação eu estou analisando a força que eu estou exercendo na superfície. Nessa situação, como eu estou mais leve, quer dizer então que a minha normal ela está sendo o quê? Eu tenho menos contato, então ela vai exercer uma menor força sobre o meu corpo. Então nessa situação aqui, o que tem? A minha normal ela é menor do que minha força-peso. E isso vai ser análogo quando? Na mesma situação de baixo, na descida acelerada. Desce acelerado para você ver. Ele vai descer de uma vez e você vai tender a ficar no lugar. Então você vai dar uma leve flutuada também. Então a força normal aqui também é menor que a força peso. E aí então o que é de interesse para a gente aqui é calcular essa força normal, né? Que seria esse peso aparente. Vou fazer uma leve analogia a esse lado. Vou utilizar essa mesma relação, que força é igual a massa aceleração, força resultante igual a massa aceleração, só que nesse caso a minha força-peso é maior do que a minha normal. Então vai ficar força-peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração do elevador. Força-peso, mg menos a normal é igual a ma. Se eu passar isso aqui para cá, isso ali para lá, eu vou ficar aqui normal é igual a mg menos ma. Ou seja, a minha força normal ou o meu peso aparente é dado por m, que multiplica g menos a. Novamente, só colocando em evidência como foi feito aqui do lado. E novamente, a gente tem o que se chama de peso aparente, que é a sensação que a gente está tendo. E a gente tem a nossa aceleração aparente nesses dois tipos de movimento, na descida acelerada e na freando subindo, né?
Então perceba o seguinte, a gente tem várias situações. Freando, subindo, descida, acelerado. Eles vão se comportar da mesma forma. É quando a gente tem a sensação de leveza, que a gente está flutuando. Agora, a gente pode estar acelerando, subindo ou freando na descida. E aí a gente vai ter a sensação que a gente está mais pesado. E aí a gente chega nessa relação apresentada aqui desse, então, peso aparente. Tranquilo? De boa? Isso que é o elevador, é a gente estudar a sensação que a gente tem lá dentro devido ao movimento acelerado que ele tem, né? Acelerado ou desaceleração, que é no caso de freio. Tranquilo? Beleza? Então tá aí algumas formulazinhas, tá? E é só isso, né? No elevador é só isso mesmo que a gente vai trabalhar. De boa? Então vamos lá. Agora para o nosso plano inclinado. No nosso plano inclinado, a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. A gente vai precisar de um pouquinho de matemática agora. No plano inclinado, simplesmente é o quê? Vou desenhar aqui mesmo, vou precisar de espaço para desenhar algumas coisas. É simplesmente a gente ter um bloco e esse bloco, então, ele está descendo somente pela força peso que ele tem, não tem força de atrito aqui, estou desconsiderando, e esse cara aqui faz um ângulo θ. A superfície aqui, a horizontal, né, faz um ângulo θ com a superfície do plano inclinado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Quais forças que estão atuando no meu bloco? Olha, ali só tem duas forças que atuam nele. Primeira força, temos a força peso. Segunda força, que é uma força devido à superfície, que ela é sempre perpendicular ao plano, é a minha normal. E aí eu preciso de uma coisa aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o diagrama de forças. Ah, beleza. Diagrama de forças, vamos lembrar, é um diagrama feito em cima de onde? Em cima do meu plano cartesiano. Plano que contém o eixo x e y. Ah, beleza. Então eu vou desenhar um eixo x e um eixo y aqui. Basta agora a gente desenhar essas forças. Ah, Gabriel, mas agora tá esquisito pegar aqui, ó. Se a gente traçar um eixo x, um eixo y aqui, né? Vai estar aqui em cima, né? E um eixo x aqui, nossa, tá muito esquisito. Essas forças, elas não estão em cima desses eixos. O peso tá. Mas a normal, não. O que a gente tem que fazer? Olha, uma dicasinha aqui é o seguinte. Inicialmente, a gente vai ter que decompor essas forças. E segundo, a gente vai entortar, rotacionar esse plano cartesiano. Eu vou rotacionar ele da forma que a minha normal fique em cima do meu eixo Y. Então, eu já tenho de cara aqui o quê? A minha força normal. Ah, agora está começando a aparecer as coisas. Sim, agora está começando a aparecer as coisas. Só que ainda a força peso, ela não está em cima do meu plano cartesiano, que eu estou desenhando ali, que eu dei uma rotação nesse plano cartesiano. O que tem que ser feito? Vamos ter que decompor a nossa força peso. E a gente vai decompor ela numa força que a gente chama de PY, porque é uma força peso na direção Y, lembrando que aqui é Y e aqui é X. E vou ter também uma força para cá, que é a força que está fazendo o movimento de descida, chamado de PX. Certo? E olha que bacana então. O bacana é que a gente então, ó, PX com PY tem que formar 90 graus, um em relação ao outro, certo? Por quê? Porque todos os dois estão no plano cartesiano. Então olha que legal e que bacana que começam a surgir as coisas.
Isso aqui, como foi por decomposição, olha, a gente pode fazer uma sominha, lógico que está fora de escala aqui, mas a gente pode desenhar aqui, ó, eu só estou reestruturando um PY, um PX, em que entre eles tem que ser feito 90 graus, e a nossa hipotenusa aqui, que está valendo, na verdade, a nossa força-peso. Ah, bacana! Então, se a gente descobrir alguma relação com o ângulo em relação ao ângulo dessa superfície, desse plano inclinado, a gente consegue determinar o nosso PY, PX, em função das funções trigonométricas, em relação às funções trigonométricas. E aí, vamos lá. Olha, só uma prova bem rápida. Se eu traçar aqui a gente fecha um leve triângulo, e aqui vai formar 90 graus. Então, o ângulo entre PX e PY aqui, sei lá, vale X, qualquer, né? Então, o ângulo entre P e PX tem que valer um ângulo X, mudando para o outro lado. Então, como X, θ e 90, X 90, aqui em cima tem que valer θ. Ou seja, você pode decorar isso aqui depois, tá? Quem quiser decorar, pode decorar. Esse ângulozinho aqui de cima vale θ, então, né? E aí você pode decorar o seguinte. Como que a gente calcula PY e PX? É fácil. Lembrando o seguinte, só desenhando aqui, a gente tem agora um PY para cá e um PX para cá, né? Essas são as forças que a gente está tendo ali. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida. Se eu estiver trabalhando com o seno de um ângulo, então se eu chegar aqui e fizer o seguinte, vou só mudar aqui, viu, gente? Vou colocar ele aqui em cima aqui. Se eu trabalhar então com o seno de um ângulo, lembrando de matemática, uma revisãozinha bem rápida, seno de um ângulo é cateto oposto a esse cara, qual que é o cateto oposto? É PX, sobre o cateto Q, sobre o cateto tem sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90. Então, o seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Se eu for trabalhar com o cosseno de θ, o que equivale cosseno de θ? Cosseno de θ é o cateto adjacente, é o cateto que está do lado do ângulo, então é PY dividido pela hipotenusa, que é o lado, novamente, oposto ao ângulo de 90. Então, a gente fica com isso aí. Se quiser também para alguma coisa, sei lá, calcule a outra forma, outra relação trigonométrica, tangente de θ. Tangente de θ é o quê? É o cateto oposto, a um ângulo, PX, sobre o cateto adjacente, PY. Né? Então, a gente tem essas relações, e é o que eu disse. Se vocês quiserem, pode decorar isso aqui. Para obter PX, vai ser, multiplica cruzado aquilo lá. Vai ficar P seno θ. Então, toda vez que você tiver um plano inclinado e quiser o PX vai ser a força-peso vezes o seno do ângulo que está tendo aqui. E o PY, multiplicando com cruzado, vai ser sempre P cosseno de θ. Então, se quiser também, pode decorar isso aqui. Vai ser o peso vezes o cosseno de θ. Certo? Então, podemos calcular em função da força-peso, que são os vetores que a gente decompôs, e em relação ao ângulo que é feito com a superfície, né? Esse plano inclinado, os valores de PX e os valores de PY. Beleza. Agora que vem a parte mais tranquila. Se esse cara está aqui, o nosso plano cartesiano está aqui, o movimento desse bloco está sendo somente no eixo X, certo? Então, se a gente analisar no eixo Y, o que a gente pode confirmar e concluir?
Ah, não temos a aceleração no eixo Y, porque não há movimento nesse eixo, só há movimento no eixo X. Então, quer dizer que a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, a gente pode também concluir o quê? Que força resultante em Y tem que dar igual a zero. Então, em Y, a gente pode concluir que a normal é igual ao PY. Ah, quanto será que a gente precisa de normal? Ah, quando a gente for calcular força de atrito, se tivesse atrito, o atrito ele depende da superfície, então a gente teria que utilizar isso aqui. E a gente calcularia a normal por aqui. Ela seria o nosso PY. Agora, no eixo X. No eixo X tem movimento? Tem movimento. Então, a aceleração no eixo X ela é diferente de zero. Então, a nossa força resultante é diferente de zero, então é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Ah, beleza. Qual é a única força no eixo X? É o nosso Px. Então, vai ficar Px é igual a massa vezes a aceleração. Mas Px a gente sabe calcular, é P vezes seno. Então, vai ficar P seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. E ainda a gente pode concluir uma coisa. Peso se calcula como massa vezes a aceleração da gravidade. Vezes, então, o seno de θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração. O que a gente pode fazer? Corta a massa, corta a massa. Ah, então por essa relação que eu estou fazendo, você se quiser decorar, a gente pode então calcular já de cara a aceleração desse bloco, sem força de atrito. A aceleração do bloco vai ser a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo da superfície e em relação ao ângulo da aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo do plano inclinado aqui, certo? Então fique aí apresentado para vocês o plano inclinado, né? O plano inclinado basicamente é isso aqui. E o que pode acontecer? Ah, pode ter uma força de atrito direcionada no sentido oposto do Px. E se estiver descendo, vai ser Px maior que a força de atrito, Px menos a força de atrito, igual a massa de aceleração. E aí vai embora. Né? A gente pode fazer, então, esses outros tipos de cálculos. Tá? Então, apresentado para vocês o plano inclinado. Né? O movimento de um corpo em um plano inclinado. Beleza? Agora, tem uma forcinha também que a gente pode estudar, que é o seguinte. É uma forcinha bem bacana, né? Que geralmente não é muito cobrada. E tem muita gente que me pergunta sobre isso. Que fala, Gabriel, por que a gente desconsidera a resistência do ar, essas coisas, blá, 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 blá. Né? É a chamada de força de resistência do ar. É como se fosse uma força de atrito, né? Só que agora aqui é o ar que está fazendo, né? Não é uma superfície que faz, né? E aí ela é calculada da seguinte forma. Ela é calculada dessa forma aqui. Menos BV ao quadrado, tá? É simples. Onde B é um coeficiente tá? Que vai depender de várias coisas. Vai depender da densidade do ar, isso é um coeficiente que depende do ar, tá? Da densidade do ar, né? Por exemplo, também o tanto que o corpo vai estar em contato com o ar, né? A superfície de contato que ele vai ter. Então vai ser basicamente a aerodinâmica que um sistema tem, né? Então vai depender basicamente disso aí, né? E V é a velocidade
Esse V aqui é a velocidade do corpo em relação ao ar. Tá? A gente tem isso aí. Não é comum aparecer essa equação, tá? Em provas, não é comum aparecer isso, mas é bom saber. Tá? Essa forcinha ela é negativa porque é uma força de atrito, é uma força sempre contrária ao movimento. Então, ela vai ser negativa, essa força de resistência do ar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, aqui, hoje, a gente está vendo algumas aplicações a mais dessas leis de Newton. Beleza?